8 aparições de crianças com olhos negros. As crianças com olhos totalmente negros são lendas urbanas modernas que são amplamente divulgadas na internet. Entre os norte-americanos, elas são conhecidas como Black Eyed Kids, as famosas BEKS ou crianças de olhos negros, em tradução para o português. Quais são as coisas mais assustadoras ditas por crianças? As lendas urbanas dizem que elas são supostas criaturas paranormais que se parecem com crianças com idades entre 6 e 16 anos, pele pálida e os olhos bem escuros. Elas costumam ser vistas, segundo os relatos, elas são vistas nas encostas das estradas ou entrada de residências, nas escadas. Publicidade. Separamos para você uma listinha com alguns relatos que mostram como é a sensação de encontrar uma criança de olhos negros, como dizem as lendas urbanas. Confira. 1. O caso de Brian Bethel. O caso aconteceu em 1996. Bethel estava em seu carro quando, de repente, duas crianças com idades por volta de 12 anos bateram na janela do veículo e pediram que ele fizesse um passeio em um cinema local com elas. De início, ele havia concordado, mas quando percebeu que tinha algo estranho nos olhos das crianças, imediatamente acelerou o carro e fugiu do local. 2. O fantasma da garotinha que assombra a Inglaterra por 30 anos. Uma criança que não tem olhos assombrou Cannock Place, em Staffordshire, na Inglaterra uma vez e agora regressou 30 anos depois de sua aparição, em 1980. Segundo relatos de um homem, uma garotinha que não tinha olhos apareceu na frente dele e de sua esposa com uma risada bem sinistra. A aparição aconteceu enquanto eles caminhavam por Cannock Place acompanhados de seu cão. Ele conta que a cabeça dela estava inclinada para o lado, aparentando estar enforcada. A garotinha ficou parada diante deles por um tempo de 5 minutos e, de repente, desapareceu entre as árvores. 3. A garotinha de Cannock e a aparição em Birches Valley. Continuando a lenda da garotinha que apareceu para um casal em Cannock Place, em 1980, só que com a última aparição, em 2013, uma mulher que não quis identificar sua identidade e usou o pseudônimo de Kelly afirma que se encontrou com a menina em julho de 2013. Ela caminhava em Birches Valley com a filha quando ouviram gritos de uma garotinha. Ao chegarem no local onde ouviram os gritos, elas se depararam com um fantasma de uma menina de aproximadamente 10 anos de idade que estava com as mãos colocadas sobre os olhos. Kelly perguntou à menina se ela estava bem quando, de repente, ela tirou as mãos dos olhos, mostrou que eles estavam profundamente escuros. A mulher pegou a filha no colo e a assombração havia sumido, em questão de segundos, durante esse intervalo de tempo em que ela se curvou para pegar a garotinha. 4. A suposta aparição captada por um drone. No ano de 2015, um drone fez um vídeo sobre os campos. Fez 2 aparições em Cannock Place. O zumbido do aparelho sobrevoa a área e vai dando zoos mais próximos, quando visualiza entre as árvores uma suposta criança de olhos negros. 5. O relato da aparição da garotinha Catherine Howard, em Londres. O vídeo mostra uma suposta aparição da criança com olhos negros chamada Catherine Howard, no ano de 1542, em Hampton Court Palace. No vídeo, o recorte mostra uma espécie de espectro de olhos escuros se ajoelhando e a espreita por cima das grades. 6. A mulher que deixou crianças de olhos negros entrarem em sua casa. Em janeiro de 2016, uma mulher relatou na internet que, em meio a uma nevasca, encontrou crianças de olhos pretos batendo na porta de sua casa. Segundo ela, não haviam sinais de pneus de carro e eram um menino e uma menina olhando fixamente para ela aparentando terem 8 anos de idade. Sem roupas de proteção do frio, a mulher permitiu que a dupla entrasse em sua casa. Eles pediram para ir ao banheiro e, quando subiram, o nariz de seu marido começou a sangrar. Ao tentar socorrer o marido, ela se virou e deparou com as crianças de pé no corredor paralisadas e olhando para os dois. Em seguida elas disseram, "Nossos pais estão aqui", e abriram a porta e seguiram para o escuro, na nevasca. A mulher olhou pela
pela janela e avistou as crianças em um carro preto com 2 homens altos, vestidos de terno. 7 Harold e o amigo misterioso, Virgínia 1950. O relato aconteceu em 1950, na Virgínia, em um rapaz conhecido por Harold caminhava em direção à sua casa quando encontrou um menino encostado em uma cerca. Ele afirma que o garotinho estranho parecia esperar alguém. Quando ele tentou falar com ele, não teve resposta alguma, pois o menino não respondeu ao chamado. Ao achar que o menino não queria conversar, ele se vira para seguir o caminho dele quando o garotinho grita para Harold: "Eu quero ir para a sua casa. Você vai me acompanhar até sua casa." Imediatamente Harold se virou e começou a correr desesperadamente assustado e conseguiu chegar em casa. 8 As crianças no posto de gasolina no nordeste de Louisiana. A Rádio Escuridão transmitiu em setembro de 2015 um conto estranho sobre um encontro que aconteceu em novembro de 2012 de crianças no meio da noite com olhos escurecidos e aparência estranha. Um atendente de um posto de gasolina no nordeste de Louisiana avistou 3 crianças andando de bicicleta. 2 delas o viram, se dirigiram até ele e ficaram olhando firme para o funcionário. Uma das crianças perguntaram se podiam usar o telefone. Ele entregou o celular e a criança alegou, em voz alta, que, não, eu preciso de um telefone real, e apontou o dedo para o telefone fixo do posto. Assustado com a aparência das crianças, o funcionário correu para dentro do posto, trancou as portas e eles subiram em suas bicicletas e voltaram para a escuridão. O que achou destes relatos assombrosos sobre crianças de olhos negros?